Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. A primeira impressão é a que fica. O famoso ditado popular traz um conhecimento cada vez mais estudado. Um dos conhecedores do assunto sobre consultoria de imagem, Tom Peter, disse: você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Não se trata de se preocupar unicamente com a aparência, mas em alguns casos, dependendo de qual caminho você quer trilhar, saber qual a roupa adequada e até mesmo como agir em determinadas situações podem fazer toda a diferença. Uma pesquisa revelou que sobre a primeira impressão, a imagem da pessoa é composta por 55% da aparência, 30% do modo de falar, incluindo entonação, velocidade e altura da voz, e apenas 7% do conteúdo da fala. Dentro dos 55% que compõem a aparência estão itens como roupa, peso, maquiagem, cabelo, acessórios, comportamento, postura física e carisma. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a consultora especialista em imagem e comportamento estratégico, Cida Xavier. Cida, que honra ter você aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, Renata. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu sou uma fã, admiro bastante o seu trabalho. Para mim é uma honra. Que maravilha. Para quem não sabe, a Cida é responsável pelos meus looks, pelo meu figurino aqui na Band, tanto no Band Cidade Segunda Edição, quanto aqui no Band Entrevista. E assim, Cida, devo lhe confessar que todos os dias são vários elogios que eu recebo pelas minhas roupas, então quero te agradecer aqui diante de todos. Eu fico muito feliz, Renata. É tudo feito com muito carinho, tudo bem pensado, de uma forma que realmente você esteja bem e se sentindo à vontade dentro da roupa, né? Porque... Então, isso que eu queria perguntar para você, assim, não só o meu caso, né, mas quando uma pessoa te procura para fazer essa análise, o que você leva em consideração para você escolher as peças para aquela pessoa? Renata, na verdade, eu preciso conhecer um pouco mais sobre a rotina da pessoa, o porquê que ela está buscando essa consultoria de imagem. Então, assim, a consultoria de imagem ela é feita em 8 etapas, são 8 passos, né? O primeiro é a entrevista. E essa entrevista ela é fundamental, ela é extremamente importante. Quando eu estou ali diante da pessoa, através dessa entrevista, eu consigo identificar, através da fala, um pouquinho da essência, o que realmente ela está querendo expressar. Uhum. Então, não é só colocar uma roupa, eu tenho que ajudar essa pessoa a colocar uma roupa que esteja alinhada com a sua essência, ou seja, uma roupa que possa fazer, criar uma imagem que faça com que ela externe tudo que tem dentro dela. Interessante. E acontece muito isso, assim, da pessoa... muitas vezes a roupa fala pela pessoa e a roupa transmite o que a pessoa não quer transmitir, muitas vezes? Sim, com certeza. A roupa fala muito a respeito das pessoas. No momento que você chega em um determinado ambiente, as pessoas te olham e em apenas 30 segundos ela faz um pré-julgamento sobre você baseado na sua imagem sem que você abra sua boca. Isso é um estudo. Isso, estudo, né? Uhum. Então, assim, ela já faz aquele pré-julgamento em relação a seu nível social, cultural, tudo só em olhar. Uhum. Então, de repente, você chegar de uma forma equivocada pode impedir que a pessoa se aproxime para conhecer quem você realmente é. Sim. Às vezes, você é uma pessoa fantástica, com um currículo maravilhoso, mas se a sua imagem não atrai as pessoas, você não vai ter essa oportunidade de mostrar quem você é. E o que é interessante que eu falei aqui, Cida, não é uma questão de se preocupar apenas com uma aparência, né? Assim, não se trata de você vestir peças caras, né? De você vestir marca. É muito além do que isso, né? Sim, não é questão de vestir marcas, porque eu posso estar com a roupa mais cara sem que não converse comigo. Sim. Por exemplo, uma das coisas mais lindas na consultoria de imagem, o momento que eu fico mais feliz na consultoria é quando a minha cliente vai diante do espelho e ela se olha no espelho e fala, essa sou eu. Legal. E recentemente eu fiz uma consultoria, iniciei uma consultoria com uma pessoa e na entrevista ela se sentiu muito incomodada, porque ela achou que eu iria lá apenas olhar no guarda-roupa, falar essa peça combina com essa, com aquela, ajudar a montar looks.
e fazer um teste de colorimetria. E, na verdade, não. Eu cheguei no primeiro momento e falei, não, vamos fazer a entrevista. E ela começou a conversar enquanto ela estava conversando, eu já comecei a projetar a imagem na minha mente, eu já entendi. E aí, quando eu falei com ela, ela falou, não, eu não quero que seja imposto nada, eu não quero isso. Não sei. E aí eu falei, calma, calma, eu vou trazer a minha proposta, eu vou para casa, diante de todas as informações, vou montar uma proposta e vou te apresentar. E eu achei que ela não ia querer que eu voltasse mais, né? Ela ficou muito incomodada com aquilo. E quando eu retornei lá, eu ainda percebi uma certa resistência e tudo, mas ela deixou o processo andar. Eu falei, esteja aberta para o processo. Deixa eu trabalhar e depois você diz. E aí chegou o dia de montar os looks, eu levei os looks já prontos dentro daquela imagem que eu percebi que ela estava querendo expressar. E quando ela colocou a primeira peça, o primeiro look, Renata, eu fiquei emocionada, porque ela olhou no espelho e falou, essa sou eu, essa é a mulher que eu queria ser, eu estou conseguindo enxergar a profissional. Legal. Então, assim, foi um momento muito emocionante para ela e para mim. Legal. Então, assim, é um trabalho que me traz muito prazer nesse momento. Eu fico muito realizada. Muito interessante. E como você está falando, é uma redescoberta da própria pessoa, né? Sim, é um autoconhecimento. Então, ela não estava conseguindo expressar o que ela queria. Sim. Mas aí, diante da fala, então, assim, algumas coisinhas que ela ia falando, eu já estava começando. Eu falei, não, eu já entendi a imagem, eu preciso apresentar para que ela me dê o ok. E mesmo que eu falasse para ela, mesmo falando para ela, ela ainda não tinha aprovado, mas quando eu levei os looks prontos, dentro da proposta, que ela se vestiu, ela se reconheceu. Então, o que acontece muitas vezes com as pessoas é que, por exemplo, quando você é criança, a mãe começa a vestir do jeito que ela quer. Então, a mãe se projeta na criança e vai vestindo e tudo. E muitas vezes você vê pessoas lindíssimas que se olham no espelho e se acham feias, elas não conseguem se enxergar no espelho. E aí, a partir do momento que ela passa por um processo desse, que ela consegue conectar a sua essência com o seu externo, ela se enxerga no espelho. E é uma mudança de vida, né? Sim, mudança de vida. Com certeza. Interessantíssimo, viu? Cida, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. O que você já passou para você chegar até aqui? Como é que foi essa opção por essa carreira tão interessante que você nos explicou um pouco aí no primeiro bloco? Renata, eu nasci no interior da Bahia, em um pequeno vilarejo. Eu acredito que ela devia ter aproximadamente umas 200 pessoas, mais ou menos isso. Qual o nome? Serra do Ramalho. É uma vila que fica dentro da Serra do Ramalho. É onde meus pais residem até hoje. E eu fui à escola pela primeira vez, eu tinha 7 anos. Então, foi quando eu tive acesso. Tudo muito precário, né? O local, meus pais são agricultores, vivem da lavoura e tudo. E eu sempre gostei, quando eu fui para a escola, eu sempre gostei dos livros, gostei de cores, eu sempre tive uma mente bastante criativa, sabe? Bem criativa. E a gente vivia uma vida de muita, hoje, vulnerabilidade, né? Pessoas com vulnerabilidades, onde muitas vezes até faltou o alimento em casa, ou seja, a gente acordava pela manhã, não tinha nem o que comer. Mas tudo bem, só que no meu coração eu sentia que existia algo além daquilo, que não era só aquilo que existia, que eu poderia conhecer coisas melhores. E isso foi crescendo dentro de mim. Eu coloquei todas as minhas expectativas nos estudos, porque à medida que eu lia, eu ia descobrindo coisas gostosas, novas. E aí, meu pai foi trabalhar na cidade e me levou para trabalhar na casa de uma pessoa na cidade. Eu fiquei trabalhando na casa dessa pessoa em troca de estudo. Eu cuidava da casa e ela me colocou para estudar e me dava os materiais de estudo, me dava roupa. E eu fiquei ali. E
E lá eu tive o meu primeiro contato com televisão, que eu vim assistir televisão com quase 12 anos, 11 anos, que eu tive meu primeiro contato. E eu fiquei fascinada com tudo aquilo. E aí eu falei, cara, eu quero entrar na televisão, eu quero trabalhar na TV e tudo. Só que aí eu já estava em Bom Jesus da Lapa, uma cidade lá próxima. E aí eu falei, como que eu posso fazer? O lugar mais próximo era Salvador. Aí eu falei, não, vou para Salvador. E aí eu fui escondida dos meus pais. Eu fui para Salvador com 13 anos. Nossa, novíssima. 13 anos. Fui trabalhar em uma casa lá em Salvador e tudo. E sempre sonhando. E nunca abri mão dos meus estudos. Sempre correndo atrás de estudar. Só que é claro que não era fácil, eu não tinha o contato com pessoas que pudessem... Uma criança, né? Uma criança. Mas aí eu comecei a sonhar com jornalismo, que eu via a Glória Maria na TV, e fiquei sonhando com tudo isso. Então, assim, meu lance era ir para a TV. Só que, infelizmente, eu não consegui na época, mas... Aqui hoje, né? Tô aqui hoje, né? Tô aqui hoje na Band. E então surgiu a oportunidade de vir para Brasília quando eu tinha 18 anos. Eu trabalhava na casa de uma pessoa lá e ela tem uma filha que mora em Brasília. Essa filha precisou fazer uma cirurgia e precisava que alguém viesse fazer companhia. E eu falei, eu estou à disposição, quero conhecer Brasília. E aí cheguei aqui, amei. Estou até hoje, constituí minha família aqui, então tenho 2 filhos, o Marcelo e a Graziela. E aí, assim, aqui, e sempre estudando. Aqui eu comecei também trabalhando em casa de família, e trabalhava durante o dia, estudava à noite. E logo então eu comecei também, mais à frente, fui trabalhar com telemarketing, que é o primeiro emprego para quem não tem experiência. Depois eu fui trabalhar com telemarketing e depois do telemarketing eu fui trabalhar com vendas e fiquei encantada pelo fato de me relacionar com as pessoas, ter contato. Eu gosto muito dessa coisa que me deixa próximo das pessoas. E ali eu fui me descobrindo, eu falei, nossa, e sempre estudando. Aos 28 anos eu fui fazer minha graduação, sou graduada em Publicidade e Propaganda, então eu fiz a minha graduação e lá eu fiquei fascinada por um monte de coisa. Não sei se eu vou para o marketing, não sei se eu vou para a área de criação e fiquei... Só que tudo começou mesmo, essa questão do trilhar, do ir para a área de consultoria de imagem, depois que eu abri a minha loja. Porque eu trabalhava em uma loja de telefonia, mas é engraçado que quando eu trabalhava nessa loja de telefonia, todos os dias no meu horário de almoço, eu ia a uma loja de roupas femininas que tinha lá próximo e ficava namorando a vitrine. Eu penso que as pessoas estavam achando que eu estava namorando as roupas, mas eu estava namorando a loja. Eu queria uma loja daquela. Muita ousadia, né? Eu ganhava um salário comercial e sonhando com a loja, mas eu falei, eu vou ter uma loja. E eu realizei esse sonho, eu montei a loja, a minha loja era belíssima e tudo, e aí eu precisei entrar nessa questão da consultoria de imagem para poder ajudar as minhas clientes. Aí eu fui fazer a formação em consultoria de imagem para isso. Mas antes de chegar na consultoria de imagem, eu passei por um processo de coach, uma formação, eu fiz uma formação em coach. Por quê? Eu não sabia liderar, eu não sabia delegar tarefas. Então, eu tinha uma loja, eu tinha uma pessoa que me ajudava, mas eu não sabia delegar. Então, eu acabava fazendo o trabalho e ficava de cara feia, ficava emburrada com a pessoa. Aí eu falei, não, eu preciso de algo que me ajude nisso, porque eu tinha aquela coisa de receber ordens, né? Eu não sabia fazer. E aí eu fiz a minha formação em coach e lá no coach eu fiquei impactada com a pessoa que eu descobri que tinha dentro de mim. Eu fiquei assim maravilhada, eu descobri que tinha um mulherão, uma mulher com muita força dentro de mim. E aí quando eu comecei a me olhar, depois que eu passei pelo processo, que eu comecei a me olhar no espelho, eu não me enxergava mais. Eu falava, essa imagem não condiz com essa mulher que eu descobri. E começou a gerar conflitos. Foi quando eu fiz a formação em consultoria de imagem e aí eu mudei totalmente, eu assumi meu cabelo black, que até então eu usava alisado, vestia de forma equivocada e eu percebi que dentro de mim tinha uma mulher elegante, uma mulher refinada, então eu fui
trazendo isso para o externo e alinhando a minha imagem. Então, quer dizer, antes de você passar isso para as outras pessoas, você passou por essa transformação, né? Você passou por esse processo, né? Sim. Inclusive, eu era uma pessoa muito introspectiva e tinha muito problema com a autoestima pelo fato de onde eu vim. Então, eu não conseguia olhar para as pessoas no olho, porque eu sempre me achava inferior às pessoas. Na faculdade eu tinha vergonha de ir apresentar um trabalho porque eu sempre me achava a coitadinha, a vítima. Só que depois que eu passei por todo esse processo, eu descobri que eu sou uma mulher forte, uma mulher determinada. Eu conheci muita coisa bacana aqui dentro e tenho buscado externizar isso dia após dia. E ajudar outras pessoas. Legal. Cida, eu queria... É claro que, como você está explicando, é todo um estudo que você faz com a pessoa, levando em consideração a própria personalidade da pessoa. Mas tem muitas pessoas que, assim, tem um guarda-roupa legal e não sabe fazer ali a combinação de peças também. Existem coisas a gente pode dizer que existem peças que não caem bem em determinadas pessoas, por conta do corpo que ela tem, ou porque é muito magra, ou porque é muito cheinha. E tem uma coisa meio padrão, assim, meio básico? Renata, na verdade não é padrão, né? Não é padronizar, ou seja, tem que ser algo que você vista e você se sinta bem, você não se sinta uma fraude, ou seja, fantasiada. Então, eu tenho que me vestir e me sentir bem. É claro que quando você conhece o seu corpo, você conhece o seu externo, você vai vestir de uma forma mais apropriada. Ou seja, nem tudo que está na moda vai ficar bem em mim, eu tenho que entender isso. Então, não adianta eu estar na moda e estar vestida de forma equivocada. Verdade. Por exemplo, existem os tipos de corpos, né? Nós temos a ampulheta, que é aquela mulher que tem os ombros na mesma largura do quadril e a cintura mais fina. Tem a mulher triângulo invertido, que é, no meu caso, os ombros mais largos, tem aquela coisa mais masculinizada, então o quadril é mais estreito. Nós temos a triângulo, que tem os quadris mais largos que os ombros. Nós temos a retangular, que é a mesma proporção quadril, cintura e ombro. Então, assim, e quando eu conheço isso, eu começo a vestir de uma forma mais que favorece, né, que causa mais harmonia. Legal. Então, tudo depende da imagem que você quer passar. Por exemplo, um exemplo, eu sou triângulo invertido. Então, o ideal, se eu quero criar uma harmonia no meu corpo, eu sempre busco jogar cores mais claras na parte inferior, calça pantalona, calça fleca, tudo que traz em volume eu jogo na parte inferior e na parte superior eu deixo mais sequinho, procuro usar cores mais escuras porque contrai, né, essa região. E isso se eu quiser que as pessoas olhem para mim e tenham a visão de que eu sou uma ampulheta, né? Mas, se eu quiser manter de forma estratégica, por exemplo, eu quero manter essa coisa do mais masculinizado, porque eu quero transmitir força, transmitir empoderamento, eu posso continuar trazendo volume, colocando um blazer com ombreira, alguma coisa que traga volume para cá, porque eu quero mostrar que eu tenho força. Então, funciona também de uma forma muito estratégica, né? Então, depende do que você quer passar, como que você quer ser vista. Você quer transmitir força, delicadeza, o que você quer transmitir. Então, Nossa, muito por isso. Interessante, que interessante. Nessa época de pandemia, Cida, muita gente mudou de profissão ou porque foi obrigada a sair do emprego, ou porque quis ali aproveitar um mercado de trabalho. Muitas pessoas te procuraram nessa transição de profissão? Sim, eu fiquei bastante surpresa. Eu confesso a você que quando começou a pandemia eu fiquei um pouquinho apreensiva, porque eu falei assim, até então algumas pessoas acham que uma consultoria de imagens é um pouco que é algo fútil, que é só para quem tem muito dinheiro sobrando, mas não é. Consultoria de imagem é para quem é inteligente, sabe que precisa alinhar a sua imagem, porque hoje o mercado está bastante competitivo, então se eu consigo mostrar através da minha imagem que eu sou uma pessoa competente, a chance é muito maior. Você otimiza, né, o tempo, né? Exatamente. E eu falo isso até mesmo porque eu também,
Eu trabalhei na área de gestão de pessoas, eu já trabalhei fazendo recrutamento e seleção. E quando eu fazia isso, eu avaliava tudo, inclusive teve um caso, por exemplo, que eu fui fazer um processo seletivo para selecionar uma secretária para o diretor da empresa. E é claro, você recebe inúmeros currículos e ali você vai fazendo a triagem e eu separei alguns currículos e quando foi no dia do processo seletivo, tinha uma pessoa que eu tinha gostado muito, muito do currículo dela, um currículo top, porém no momento lá do processo ela chegou de tênis, chegou de calça jeans, camiseta, cabelo molhado, esbaforida no último minuto ali, se justificando. E enquanto que uma outra, que era até mais velha, ela tinha uns 53 anos, mas chegou toda alinhadinha, cabelinho todo escovado, maquiada, toda arrumadinha. Então, assim, ela estava perfeita para o cargo. Então, isso ajuda muito. Então, você está alinhada, você cuidar da sua imagem, vai realmente otimizar esse tempo. Muito interessante. E na Pode continuar. A gente está terminando aqui, porque o papo está muito bom. A gente está terminando. Você quer falar da pandemia? Da pandemia, rapidamente. Então, e realmente agora na pandemia eu fui procurada, inclusive eu estou com uma cliente, estou com um processo de consultoria que a cliente saiu da empresa e resolveu empreender, colocar a empresa dela para funcionar. E resolveu procurar, né, a consultoria para poder alinhar essa imagem dela para essa nova fase. E é muito interessante. Ela está super feliz e eu mais ainda, porque quando as clientes começam a ficar felizes, eu fico muito mais. Que bacana, Cida, que bacana. Agradeço demais aqui o seu trabalho comigo, o seu carinho. Agradeço demais a sua entrevista, as suas dicas. Quem quiser, você tem redes sociais, quem quiser te achar, como é que é? Claro, o meu arroba é cidaxavier_coach. Quem quiser pode ir lá acessar, pode me chamar. Eu sou uma pessoa acessível, eu sou uma pessoa que amo né, ajudar as pessoas. Então, estou à disposição aí, caso precisem de mim. E também tenho o arroba da Terceira Peça, né, que é a minha loja virtual, é lá no Instagram. Então, se quiserem, também pode seguir lá. Maravilha. Você tem um minutinho aí, quer dar uma palavrinha final para as pessoas? Sim, eu quero dizer para aquelas pessoas que muitas vezes até pensam assim, porque ser uma consultora de imagem é só para quem nasce já de berço, então já pessoas bem já financeiramente. Não é. Então, basta você querer, né, desejar, sonhar e não desistir dos seus sonhos. E outra coisa que eu quero deixar para as pessoas aqui duas chaves. Primeiro, que funciona na minha vida e eu tenho certeza que vai funcionar na sua vida também, que é gratidão e semeadura. Então, na minha vida, tudo funciona, tudo vai bem porque eu uso bastante essas duas coisas, gratidão e semeadora. Eu semeio na vida do próximo, eu não tenho nenhum problema em dar, seja tempo, seja recurso, que eu puder fazer na vida do outro, eu faço. Eu semeio. E gratidão, eu sou grata o tempo todo, primeiro, porque quando você é grata, você é feliz. As pessoas infelizes são as pessoas que não são gratas. Então, se eu estou grata hoje, eu estou feliz com o que eu tenho hoje, claro que isso não vai me parar. Eu vou querer algo mais amanhã, mas hoje eu estou feliz com o que eu tenho. E é isso que eu quero deixar. Maravilha. Parabéns pela sua história, pelo seu trabalho. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço, Renata. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Maravilha. Tá? E o Band de Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana, use máscara e até sábado que vem. Tchau, tchau.